Então eu vou já comentar sobre esse texto, mas vamos iniciar lendo o texto da Palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar lendo Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Eu queria ler todo esse trecho com os irmãos de um discurso do apóstolo Paulo. Apesar de que eu não vou expor esse texto, mas é um pano de fundo sobre o que nós vamos falar nessa manhã, sobre o que nós temos falado, na verdade, ao longo destas semanas. Atos capítulo 20, versículo 17, até o verso 38. Atos capítulo 20, versículo 17 até o versículo 38. Amém? Vamos ler então. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-lo ensinar publicamente também, de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos o Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tende-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijaram, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Então, meus irmãos, aqui está um dos trechos mais
belos, pelo menos eu considero assim uma das partes mais belas da Bíblia, e mais importante, mas que traz verdades que todos nós precisamos entender bem, compreender bem. Pelo fato de ser a despedida do apóstolo Paulo de Éfeso, e pelo fato de que ele estava já profetizando o que iria acontecer com aquela igreja no meio daqueles irmãos, e quando nós olhamos isso, nós observamos que a Bíblia vai mostrar que isso realmente aconteceu, que de fato o que ele diz aqui, esse ataque da mentira contra aquela igreja realmente aconteceu. E o fato é o seguinte, isso fica para nós como um alerta para a igreja de todos os tempos, de que o fato de você hoje ter a verdade, você está pregando a verdade, você está crendo na verdade, o fato de uma igreja estar firmada na verdade hoje, não significa que ela está completamente segura, que não há mais problemas para ela. Não, muito ao contrário. Enquanto nós estamos neste mundo, nós somos uma igreja peregrina, uma igreja que está num mundo que não é seu e que está sendo atacado o tempo todo por inimigos do Evangelho. E muitas igrejas, debaixo deste ataque, acabaram sucumbindo, acabaram se desviando da fé, acabaram apostatando, acabaram se tornando igrejas que aos poucos foram cedendo a esses ataques do mal e se perderam. Deixaram de ser igreja, deixaram de ser um local e um grupo e uma comunhão de irmãos. Passaram a ser uma verdadeira sinagoga de Satanás. Nós temos estudado a Reforma Protestante, os solas da Reforma, e nós temos estes lemas, né, da Reforma, os lemas da Reforma, que são solas, né, esses 5 solas, 5 lemas da Reforma Protestante. E nós temos observado exatamente isso historicamente, não é? Isso que o apóstolo Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo fala do ataque de 2 maneiras: o ataque contra a igreja e o ataque contra a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Eu posso ilustrar assim: a igreja, a gente pode ilustrar com um médico. Está tendo aí uma discussão atual sobre a questão do diagnóstico médico. Quem pode fazer diagnóstico, não é isso? Pode fazer diagnóstico, pode... Tendo essas discussões aí. O médico tem a função dele, outros profissionais têm a sua função. Se o médico ele não sabe fazer o que ele tem que fazer, o médico de fato é aquele que vai diagnosticar a enfermidade, porque ele é um médico, né? Então, se o médico ele não sabe fazer aquilo, ele é uma pessoa que tem que cuidar da saúde, diagnosticar as enfermidades, tratar, fazer tudo para curar as pessoas, ou pelo menos para, se for uma enfermidade incurável, para dar um tratamento humano, né, para o seu paciente, para que ele não sofra tanto. Então, se o médico não sabe fazer isso, se o médico não sabe fazer um diagnóstico, se o médico não sabe tratar uma enfermidade, imediatamente ele é um inútil, ele não serve para mais nada. Porque ele não cumpre a função mais básica de um médico, que é diagnosticar, tratar, cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. A mesma coisa nós podemos dizer com relação à igreja, não é? A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja tem que ser a igreja como corpo, e cada membro dela tem que perseverar e lutar pela verdade, e viver essa verdade, e proclamar essa verdade. E a verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho de Cristo. A partir do momento que a igreja ela vai perdendo essa função, ela vai perdendo
esse apego à verdade, e vai começando a abrir as portas a todo tipo de opiniões, ela deixa imediatamente de ser igreja. Ela deixa imediatamente de ser igreja, não é? E ela passa a ser outra coisa qualquer. Ela não é mais igreja. Então ela perdeu a sua função, a função mais básica, que é proclamar a verdade. Isso aconteceu com a igreja romana, que se transformou nessa igreja apóstata de hoje em dia. Isso aconteceu com as igrejas, muitas igrejas filhas da Reforma protestante. E isso está acontecendo, irmãos, com algumas igrejas hoje, durante o nosso tempo. Elas estão cada vez mais se perdendo na sua falta de firmeza quanto à verdade. E elas estão perdendo a sua característica, a sua natureza, a sua essência, aquilo que elas deveriam ser como igrejas de Cristo, como igrejas, colunas e baluartes da verdade. Isso está acontecendo. E não adianta, depois que se perde isso, tentar continuar a defender essas igrejas, ou defender essas igrejas que já apostataram completamente, como por exemplo a igreja romana, que se auto-intitula a igreja, e diz assim: nós somos a igreja fundada por Cristo. Na verdade é muito fácil provar que eles não são a igreja fundada por Cristo, colocando o Novo Testamento e eles lado a lado. Quando você põe o Novo Testamento e eles lado a lado, eles não resistem. A igreja romana cai como igreja de Cristo. Por quê? Porque ela está completamente afastada do Novo Testamento, em todos os sentidos: doutrinário, no culto, no que eles chamam de vida cristã. Eles estão completamente afastados do Novo Testamento. Então eles se intitulam a igreja de Cristo, mas isso não interessa nada. Eles se intitularem isso porque de fato eles não são. É a mesma coisa um médico dizer assim: eu sou médico, mas o senhor sabe consultar? Não. O senhor pode tratar da minha doença? Não. O senhor se formou numa faculdade? Estudou? Não. Mas eu sou médico, ele diz para você. E você logo diz para ele: não, você não é médico. Não importa o que você diga, você não é médico. Porque o médico, se você for comparar com o padrão do que é ser médico com o que é aquele homem, você vai ver que ele não é médico de hipótese alguma, de forma alguma. Então isso acontece com a igreja romana, quer dizer, ela se intitula igreja, mas absolutamente não é igreja. Não é igreja. É um grupo de homens, um clero, uma liderança que apostatou da fé, apostatou da doutrina, abriu tantas portas para todo tipo de doutrina. Aliás, uma característica da igreja romana é abrindo as portas e abraçando todas as doutrinas. É como se fosse um tipo de ser que vai engolindo tudo e vai assumindo tudo para si, e vai ficando aquele conjunto, né, de fosse uma salada. É verdade. É um exemplo, né? Um exemplo desse. Exatamente. Então, é como se fosse essa coisa de assumindo. E um exemplo mais recente, eu já comentei com vocês isso aqui, é o movimento carismático. O movimento carismático, o que é? O movimento carismático dentro da Igreja Católica é um abraçar de um erro teológico que começou no protestantismo, no meio pentecostal, e aí chegou na Igreja Católica, e a Igreja Católica olhou aquilo ali e disse: vamos abraçar. E abraçaram, né? Transformaram, adequaram aquilo, a sua estrutura eclesiástica. O que eles fizeram? Você tem o movimento pentecostal, aí penetrou na Igreja Católica. Aí eles adequaram aquilo, fizeram aquilo que? Vamos colocar tudo debaixo da estrutura papal, né? E pronto, está tudo certo já.
Aí, algumas coisas lá, ajeitaram aqui, ajeitaram ali. Então, é assim a Igreja Católica. Quer dizer, tudo, irmão, tudo. É um sincretismo, né? Exatamente. É um sincretismo. O que é o sincretismo? É uma mistura, vai misturando. E aí sim eles vão se mantendo. Quer dizer, vão se adequando. Exatamente. Aí vai embora, né? Então, uma pena de Marco lá do Rio, né? E apareceu o desgraçado Marco Bolinho, inclusive, né? Que o cara saiu da igreja. Eu sei. Exatamente. Exatamente. A única coisa que eles não assumem, que eles não conseguiram abraçar, foi o protestantismo, né? Outras coisas também muito diferentes, logicamente, né? Não foi só o protestantismo, mas dentro do cristianismo, um exemplo do que eles não conseguiram abraçar foi o protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo foi uma reação à essência do romanismo, que é uma perversão da Bíblia, né? Então eles não quiseram abandonar a perversão deles para uma volta à Bíblia. Aí o protestantismo, ele se tornou, ele foi, vamos dizer assim, colocado para fora, né? Mas existe um movimento chamado ecumênico que tenta abraçar de novo o protestantismo, que tenta fazer voltar, certo? Agora, esse movimento é o seguinte: para a pessoa se tornar um ecumênico, um protestante se tornar ecumênico e se juntar, tentar se unir, isso nunca deu certo, nunca vai dar certo, né? Mas é uma tentativa deles. Ela tem que abandonar a verdade evangélica e se abraçar a distorção romana. Alguns estão aí tentando fazer isso, mas já deixaram de ser protestantes, na verdade, já deixaram de ser reformados, não são mais nada, né? Então tem gente, por exemplo, que a gente ouve falar isso nas últimas décadas, ou algumas pessoas comentando mais ou menos assim, que nós temos que corrigir o erro da reforma, a reforma foi um erro. Gente se dizendo que está dentro da igreja protestante, das igrejas protestantes, dizendo coisas mais ou menos assim, né? Então, meus irmãos, por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar o perigo do que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vamos ler o versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Olha o que ele diz no verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então você vê que Paulo diz que terão dois ataques, né? E quando você estuda a história da igreja, você vai ver exatamente isso. Dois ataques. Um ataque que vem de fora e um ataque que vem de dentro. Existe aquilo que nós chamamos de falsos irmãos. Existe aqueles que parecem cristãos, parecem pastores, parecem homens de Deus, mas que não são, e que estão no meio do rebanho de Cristo, e no meio das igrejas, para tentar... Desculpa. É como uma laranja podre. Uma laranja podre que está ali para apodrecer demais. É o antissal, né? Porque o sal ele vem para dar sabor e para evitar o apodrecimento. Isso aí é o antissal. Então o antissal, o que é o antissal? O antissal é que o sal faz dois efeitos. Ele dá o sabor e ele protege a comida de apodrecer, né? Então o antissal o que? Ele tira o sabor do evangelho, ele tira a verdade do evangelho e ele vai apodrecer, como a laranja podre, que vai apodrecer as demais. Ele vai então espalhar a corrupção espiritual, né? Então Paulo diz, este ataque de dentro,
gente que parece crente, mas também penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Penetrarão, vem aqueles de fora. São aqueles que trarão ideias, pregações, conceitos e tentarão infiltrar esses conceitos na igreja, né? Então é um ataque de fora. Depois da partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. São lobos vorazes. Jesus Cristo disse sobre os falsos profetas que eles são lobos. Falou deles como aquilo que eu já pregamos bastante, já falamos bastante, meditamos bastante sobre os falsos profetas, que eles não vêm como ovelhas. Aliás, desculpa, eles não vêm como lobos, eles vêm como ovelhas, vêm disfarçados de ovelhas. Você olha, você não percebe. Mas eles vêm como disfarçados de ovelha, mas a natureza deles é lobo, e eles então vêm para destruir com as ovelhas, comer as ovelhas, matar as ovelhas. Eles são como um veneno, né? Você aplicar um veneno lá a pessoa morre. Então eles estão ali para destruindo, e eles vão acabando com as igrejas. Se a gente for estudar a história da igreja, vai ver isso na igreja romana. Começamos a pegar as distorções romanas, quer dizer, o apóstolo Paulo fala disso aqui. Na época dos apóstolos, esses homens já estavam lá trabalhando. O pastor Augusto Nicodemos, pregador presbiteriano, ele diz assim, mais ou menos assim, acho que é mais ou menos a frase que ele fala, é que os apóstolos colocaram o pé na estrada, os falsos profetas já foram atrás, né? Então isso realmente, você observa no Novo Testamento que eles estavam junto com Paulo, junto com Pedro, junto com todos os apóstolos. E todas as cartas apostólicas, praticamente, né, elas são um alerta contra esse perigo dos falsos profetas. Todas as cartas apostólicas. E você vai ver o Apocalipse o quê? Falando das 7 igrejas e mostrando lá esse perigo também entre as 7 igrejas. E dizendo, fiquem firmes, guardem a palavra, guardem a palavra. É sempre a recomendação bíblica, guarde a palavra de Deus. No Antigo Testamento é a mesma coisa, né? Que o povo deveria ficar firme contra os falsos profetas, contra aqueles que estavam atacando a igreja de Deus, o ensino dos verdadeiros profetas naquela ocasião, naquele ambiente, meus irmãos. Então nós temos todas estas distorções e todos esses problemas aí acontecendo. Agora, por que eu estou falando isso hoje? Eu já dei um exemplo da igreja romana. Como eu digo para vocês, eu não estou aqui para falar, fazer um ataque, uma palestra, uma pregação contra a igreja romana. A igreja romana é só um exemplo. Claro, nós temos que falar contra a igreja romana porque é uma apostasia completa, é um perigo constante, não é? Mas o nosso alvo não é a igreja romana, na verdade. É a apostasia como tal. É o desvio como tal, que não está só na igreja romana, mas está também nas chamadas igrejas evangélicas. Eu vi uma coisa, irmãos, outro dia. A gente vê tantos absurdos nas igrejas evangélicas hoje, ditas evangélicas, não é mais evangélica. Mas eu vi uma coisa outro dia que surpreendeu, irmãos, e é triste demais. Tá? Tem um vídeo de um pastor na internet em que esse pastor ele vai e ele mergulha junto com os pedidos das pessoas num rio muito sujo, e existem fezes na beira do rio, e ele diz no vídeo, isso aqui está muito mal cheiroso, tá? E ele diz que isso é Deus dizendo para ele fazer, e que quando ele mergulhasse ali, as pessoas iam ser abençoadas. Meio da imundice. Irmãos, quer dizer, quando a gente vê isso, quando a gente vê o evangelicalismo, olha só, isso é evangélico hoje em dia, você vê isso acontecer. Uma outra pastora agora, eu esqueci o nome dela, é famosa. Ela tem uma coisa lá parece que é unção de leão, ela faz que ela está com um leão, e ela anda no palco, feito um leão, umas coisas assim, parece que é isso. É que ela imita um bicho lá, nem lembro direito o que é. Quer dizer, quando você vê, irmãos, essas coisas, sabe, esses absurdos,
Essa do leão já era um absurdo. Agora esse do pastor mergulhar, tem gente que acredita. Esse de um pastor mergulhar num rio mal cheiroso, num rio onde lá as pessoas têm dejetos. Dejetos humanos. E ele pega aquele texto lá, Naamã, né? Naamã, isso. Ele pega aquele texto, Naamã, que Deus mandou. Quer dizer, é tudo uma interpretação equivocada, absurda. Irmãos, é incrível isso. A gente vê ali, inclusive, também a autopromoção, diz assim, não, eu sou homem de fé, eu venho aqui, eu faço isso. A gente vê, mas tudo começa o quê? Com o afastamento do sola escritura, o afastamento da verdade bíblica, e que a Bíblia ela é manipulada por esses falsos pregadores. Mas, irmãos, quando chega a um ponto desse, um ponto absurdo desse, que uma pessoa que nem é crente, nem é evangélica, às vezes nem leu a Bíblia, mas ela olha aquilo ali, a própria consciência que está dentro dela, que Deus implantou, a consciência diz para ela, isso aí está errado, isso aí é uma espécie de fanatismo mesmo, já é uma coisa totalmente fora da razão, fora da realidade. Isso aí não pode acontecer. Como é que uma pessoa vai mergulhar num local imundo? É verdade. Então, quando a gente vê essas coisas absurdas, irmãos, eu estou citando isso aqui, eu vi aquilo ali, eu digo para você, a gente já viu tanta coisa que pensa que já viu tudo, mas não viu. Tem coisa pior, tem coisa pior. Então você vê que essas igrejas que se dizem evangélicas, elas já perderam completamente a estrada, o trilho, sabe? Estão fora do trilho, já descarrilhou mesmo. É um acidente, é uma coisa horrível. É o que nós estamos vendo. Então esse ataque contra a verdade que vem de fora, Paulo profetizou, aconteceu em Éfeso, a Bíblia vai mostrar isso, que isso aconteceu mesmo. E vem de dentro também. Isso aconteceu na igreja romana, isso aconteceu nas igrejas históricas ao longo da reforma, depois da reforma, né? E isso, estamos aí vendo esse resultado dessas coisas que já vêm, e algumas que estão apostatando agora. Por exemplo, a gente vê igrejas históricas começando a abrir as portas devagarzinho para conceitos humanos, por exemplo, o feminismo, igrejas que estão aceitando pastoras, né? Consagrando pastoras, feminismo, essas ideias vão penetrando, entendeu? Outras igrejas que já se afastaram tanto, que já aceitam pastores homossexuais. E a gente vai, irmãos, vendo essa apostasia e esse desvio, e todo mundo dizendo assim, não, mas nós somos igreja, igual a igreja romana, não, mas nós somos igreja de Cristo. Aí tem que fazer o teste, pega o Novo Testamento e pega vocês. Vai passar? Não passa. Paulo está dizendo aqui, modernizando, exatamente. Atualizando, atualizando, né? Eles querem uma reforma, só que uma reforma que não é a reforma no sentido de Lutero, que era olhar para o passado. A reforma deles é olhar para o futuro. É uma igreja que satisfaça o homem do presente e do futuro. Entendeu? Então, isso aí, na verdade, é desvio. Paulo diz no versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Existem, então, verdades absolutas sobre Cristo que tem que ser pregado. E isso é que é atacado pelos falsos, pelos ataques, pelos que vêm de fora, pelos que estão dentro. Esse ataque é contra o Evangelho, é contra a verdade. Hoje nós vemos, por exemplo, um desapego à verdade muito grande, não é? Nós vemos pessoas falarem contra a teologia, contra o ensino, contra a doutrina, contra os fundamentos, contra você de ser
taxativo sobre uma verdade, assim, não, não é assim, nós temos que relativizar, nós temos que... uma coisa não é verdade para todos, nós temos que ir aplicando aos poucos essas coisas, uns não podem aceitar isso, entendeu? A gente vê todo tipo de discurso hoje, todo tipo de negação de uma verdade absoluta. Todas essas coisas vêm juntas, e tudo isso estava na Igreja Romana. A Igreja Romana substituiu uma verdade absoluta pela verdade deles, quer dizer, isso é a verdade, e isso foi mudando com o tempo, não é? Eles foram dizendo coisas que antes eles não diziam, e eles foram colocando depois como dogmas, não é? De acordo com as necessidades deles. E assim, meus irmãos, e hoje acontece nessas igrejas a mesma coisa, quer dizer, não há uma verdade absoluta, não há uma verdade clara, firme da Escritura Sagrada como absoluta. A verdade, ela pode ser modificada. Cada um tem uma verdade. É isso que os homens querem, é isso que os homens gostam. Bem, vamos para o texto então. Isso aqui foi uma espécie de introdução a esse texto, não é? Esse texto que eu vou ler com vocês agora, ele é um complemento aos 5 pontos das igrejas batistas reformadas. Nós estamos estudando o nosso livro. Nós já vimos o Evangelho de Cristo, que responde às perguntas essenciais. Nós já vimos uma definição do nosso nome, Igreja Batista Reformada. Nós já vimos, e nós agora estamos estudando as referências doutrinárias. Nossas referências doutrinárias, nossos 5 pontos dos batistas reformados, que são 5, né? 5 pontos que são 5, logicamente. Né? São 5 pontos: reformada, calvinista, puritana, pactual e batista. Nós concluímos já a reformada. Sola Escritura, a Bíblia é a autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. Solos Christus, nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. Sola Gratia, a graça assegurou a redenção sem referência a obras. Sola Fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé. Soli Deo Glória, a finalidade da criação e redenção é a glória de Deus. Se Deus quiser, eu acho que não vai dar para eu acabar de ler todo o texto hoje, mas se der, semana que vem a gente já começa a falar do segundo ponto, que é calvinista, não é? Mas este texto aqui, Declaração de Cambridge, esse texto, ele foi preparado recentemente, na verdade, em relação aos documentos reformados, né, que nós temos estudado. É um texto de 20 de abril de 1996, da Aliança de Evangélicos Confessionais, Cambridge, aí em 20 de abril de 1996, então dos Estados Unidos. Esse foi uma reunião de evangélicos, teólogos, que resolveram fazer esta declaração em face da perversão, da distorção, do desvio que estava acontecendo, que está acontecendo, porque não melhorou em nada, só piorou, no meio evangélico. Então, esses irmãos fizeram essa declaração levantando de novo os 5 lemas da reforma, como nós vamos ver aqui, só da Escritura e assim por diante, e aplicando a situação moderna. O que eles procuraram fazer foi: vamos relevantar os lemas novamente da reforma, os 5 solas, 5 lemas, e vamos mostrar como a igreja moderna está afastada, como as igrejas modernas estão afastadas. Esse é um documento muito importante que nós reformados todos precisamos conhecer. Então, a Declaração de Cambridge. Os irmãos guardar essa declaração, guarde esse texto. É uma declaração, um documento confessional
irmãos confessionais que creem na confissão de fé, nas confissões realmente reformadas, evangélicas. E é um documento importante, histórico, importante para nós, exatamente porque são teólogos e irmãos que se reuniram para se manifestar contra os desvios modernos. E eu não poderia deixar de ler esse documento com os irmãos, por quê? Porque tem a ver com tudo que ele está falando. E eles fazem algumas aplicações e algumas análises aqui bem interessantes que tem totalmente a ver com nossa situação no Brasil, né? A situação que a gente está vivendo. Isso é uma coisa realmente geral. Então vamos ler, meus irmãos, e vamos observar que os ataques que eles mencionam aqui e os desvios que eles mencionam aqui tem a ver com o que o apóstolo Paulo falou, com esse perigo constante contra as igrejas, do desvio da verdade, do desvio do evangelho. Vamos ler então. Primeira página, leia comigo, por favor. Declaração de Cambridge. As igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélico, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. Observem bem então. Vamos começar com esta frase. Estes irmãos, então, eles fazem uma declaração inicial, mostrando o problema e o motivo desse texto, logo nesse parágrafo inicial. Qual é o problema? É que as igrejas evangélicas de hoje, veja bem que agora nós estamos falando da igreja romana. A igreja romana não é, na verdade, a nossa ênfase nesse estudo, em relação a essa declaração. A igreja romana, isso já foi tratado na reforma, já foi declarado pela reforma como uma igreja apóstata, desviada, e o problema agora são os que se dizem evangélicos. O problema não está somente na igreja romana. A igreja romana já foi declarada como apóstata, mas o problema agora está em relação aos que se dizem evangélicos. Então as igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Então observe que o problema é o que nos domina? É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina, irmãos, vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo chamou o Espírito Santo de quê? O Espírito da verdade. Então, quando o Espírito Santo domina, a verdade se manifesta, a verdade do Evangelho, conforme a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Quando é outro espírito, no caso o espírito deste mundo, o espírito deste século, o espírito da mentira, o espírito da distorção, o espírito da falsificação, quando ele domina a igreja de Cristo, naturalmente essa igreja vai vai abandonar a verdade. Uma igreja de Deus, quando ela é firmada na verdade, na ortodoxia, na doutrina correta, na doutrina verdadeira. É claro que não é só ortodoxia, de jeito nenhum. Quando o Espírito Santo realmente age, é doutrina e vida. Não é só doutrina, é doutrina e vida. Agora, tem que ter doutrina. Ninguém pode dizer assim, eu tenho vida, eu sou uma igreja viva, nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja cheia do poder, nós somos uma igreja cheia da graça de Deus, da vida de Deus, quando não temos doutrina. Quando não tem doutrina, não é o Espírito Santo. Pode ter movimento, pode ter repercussão na sociedade, algumas pessoas comentarem o que está acontecendo ali, mas se não tem a verdade, não é o Espírito Santo que está ali, é o espírito do mundo. É o espírito que não ama a verdade, que ama a mentira. Diante deste fato, estes irmãos de Cambridge, eles dizem assim: como evangélicos, nós nos convocamos
a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. Observe, irmãos, que a questão aqui é um chamado ao arrependimento. Não vai adiantar nada nós criticarmos essa situação se nós mesmos não tivermos nos arrependido dessa situação. Reformado não é aquele apenas que diz, não, eu amo essas doutrinas, eu aceito essas doutrinas, mas é aquele que vive essas doutrinas. E para viver essas doutrinas tem que se arrepender do pecado, tem que se arrepender do erro. Então veja que esses irmãos, eles dizem assim, nós nos convocamos a nos arrependermos. Nós mesmos temos que deixar isso. Nós mesmos temos que deixar esse espírito do mundo. Nós temos que reconhecer que isso está acontecendo não somente com os outros, mas conosco também. E que todas as pessoas têm que se arrepender desse espírito do mundo, desse apego à mentira, à falsidade, e se arrepender disso e recuperar a fé cristã histórica. Nós temos que nos arrepender e nós temos que recuperar a fé cristã histórica, ou seja, voltar ao passado. A fé cristã, ela não é uma fé nova, ela não é uma fé inventada por alguém hoje, mas ela é uma fé histórica, ela é uma fé que nós podemos ver ao longo da história, ela é uma fé, podemos dizer, tradicional, no bom sentido, não tradicional no sentido romano, que é de perversão, mas no sentido fiel. Quer dizer o quê? Fiel aos apóstolos, ao que os apóstolos pregaram e ao que a verdadeira igreja vem defendendo ao longo dos séculos. Os verdadeiros membros da igreja, os verdadeiros filhos de Deus, crentes em Cristo, vem defendendo ao longo da história cristã. Esta fé histórica, antiga, apegada aos apóstolos, é o que nós temos que defender, e não o espírito do mundo, o espírito da mentira, essa perversão que penetrou e que domina as igrejas evangélicas modernas. Vamos continuar lendo então. No decurso da história, as palavras mudam. Na época atual, isso aconteceu com a palavra evangélico. No passado, ela serviu como um elo de união entre cristãos de uma diversidade ampla de tradições eclesiásticas. O evangelicalismo histórico era confessional, acolhia as verdades essenciais do cristianismo, conforme definidas pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja. Além disso, os evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos solas da reforma protestante do século XVI. Então observe que este texto, ele define o que é ser evangélico. Ser evangélico existe um elo, como ele coloca aqui. A palavra evangélico, ela serviu para definir, para dar uma definição. Antes de eu falar da própria definição de evangélico, vamos pensar em que esse texto ele está colocando a coisa da seguinte maneira, que no decurso da história as palavras mudam. As palavras mudam. Na época atual isso aconteceu com a palavra evangélico. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que uma palavra que antigamente era usada num sentido, hoje perde o sentido e passa a ser usada como uma coisa que não era no original. É aquele fenômeno assim, eu posso usar palavras que são boas e que são bíblicas até, e que eram usadas de forma correta no passado, por exemplo, a palavra graça, a palavra fé, a palavra salvação, a palavra redenção, a palavra libertação. Eu posso tomar essas palavras e distorcer o sentido original delas. Elas tinham sentido naquela época, elas tinham sentido no passado, elas tinham sentido na Bíblia, mas elas começam a mudar o sentido hoje. Por exemplo, graça. Muitas igrejas usam graça, mas não mais com sentido bíblico. O sentido de
da obra de Deus, absoluta de Deus, na salvação, na redenção, na eleição, na justificação, na santificação, na glorificação. Eles usam essa palavra apenas no sentido frágil, humanista, de Deus tem que me dar bênçãos, Deus tem que me dar graças, Deus tem que me dar graças, né? Deus satisfaz as minhas necessidades. Deus não é mais o Senhor, Deus passa a ser o empregado. Então as palavras, elas vão mudando, elas continuam com o mesmo título. Eu já dei um exemplo para vocês, é como um balão sem ar. É balão, mas não serve mais para nada. É a mesma palavra, mas não é a palavra mais cheia de sentido como era antiga, como era o sentido antigo. Então isso aconteceu com o termo evangélico. Quando você olha hoje para o que se chama de evangélico, por exemplo, evangélico é isso, é um pastor que vai e mergulha num rio imundo e diz que isso é buscar a bênção de Deus. Isso é pastor evangélico hoje em dia. Evangélico é todas essas distorções, essas perversões que nós estamos vendo, essas maluquices. Mas vamos entender a palavra evangélico. Então, segundo a declaração de Cambridge, essa palavra, ela serviu como um elo de união entre cristãos de uma diversidade ampla de tradições. Em primeiro lugar, evangélico quer dizer confessional. Existe uma confissão, existe um corpo de doutrinas que se defende, que se crê, se confessa, se defende realmente e, se for preciso, morre por essas doutrinas. Ser evangélico é ser confessional. Acolhia as verdades essenciais do cristianismo conforme definido pelos grandes concílios ecumênicos da igreja. Então existiram aqueles grandes concílios do passado que, vamos dizer assim, sistematizaram as doutrinas bíblicas, já estavam na Bíblia e esses concílios sistematizaram. E a fé evangélica, sendo que esses concílios defendem realmente as doutrinas bíblicas, disseram sim a essas doutrinas, porque são bíblicas. Além disso, os evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos solas da Reforma Protestante do século XVI. Os 5 lemas da Reforma, que nós já estudamos aqui. Irmãos, quando nós pegamos os 5 lemas da Reforma, sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, e apresentamos para um evangélico moderno. Muitos deles não vão ter nem ouvido nunca falar sobre isso, não sabem nem o que é, não sabem nem do que se trata, não é verdade? O que é isso? O que é sola Scriptura? O que é só a Escritura? O que é somente Cristo? O que é somente a graça? O que é somente a fé? O que é somente a Deus a glória? Eles não vão nem saber definir essas coisas. Eles simplesmente não conhecem essas coisas. Mas isso era algo defendido pelos evangélicos históricos. É algo defendido pelos evangélicos históricos, ou seja, uma herança comum nos solas da Reforma Protestante do século XVI. Esses solas são solas da Reforma. E os evangélicos históricos, verdadeiramente evangélicos, defendem esses solas. Então somos confessionais. Evangélico é alguém confessional, é alguém que defende doutrinas dos concílios bíblicas que os concílios sintetizaram, sistematizaram, definiram ali, estão na Escritura, e os solas da Reforma. Quando nós pegamos essa definição, nós vamos ver que o evangélico moderno, ele não passa nessa definição de ser evangélico. O que está acontecendo então? É a mesma palavra, só que a palavra que mudou de sentido. É o balão sem ar. É a palavra sem sentido. Isso é muito proveitoso para a falsificação. Porque, olha, irmãos, em primeiro lugar,
Isso é uma questão de identidade. Eu vou usar o exemplo do médico que eu falei para vocês agorinha. O médico que é alguém que estudou, é alguém que trata da saúde, sabe fazer um diagnóstico e sabe fazer o tratamento possível de uma enfermidade. Isso é médico, isso está na nossa mente, essa definição sobre o que é ser médico. Pelo menos esse é o senso comum, é a definição que está na mente das pessoas. Mas observe então, imagine que fosse se perdendo esse sentido do que é ser médico. Um curandeiro poderia passar por médico, não poderia? Se isso fosse perdendo o sentido. Por quê? Porque o curandeiro também, supostamente, o que é que ele faz? Cura a enfermidade. Não é? Então o que é que nós temos aí? Nós temos uma crise de identidade que vai gerar um prejuízo. Por quê? Bom, a partir do momento que o curandeiro passar por médico, isso será falso. Porque o médico, no sentido original, é alguém que estudou e tal, tudo isso que eu falei. O curandeiro não. O curandeiro, na verdade, ele não estudou, ele tem aquelas crendices, aquelas coisas todas. Não tem nada a ver, de fato, no final das contas, com algum estudo sério, científico, nada disso, né? Mas ele, então, não é um médico verdadeiro. É um falsificador, é um falso. Mas se a pessoa não sabe mais o que é ser médico, ela passa a chamar o curandeiro de médico. Isso facilita aquele que quer mentir, para explicando melhor, isso vai facilitar a mentira, vai facilitar aquele que quer enganar as pessoas e vai ser um prejuízo para as pessoas. Uma pessoa então um curandeiro, nunca estudou, nunca fez medicina, ele sabe aquelas coisas todas lá que ele faz, aprendeu com alguém, ele vai, então, ele pode te dizer, não, eu sou médico, e se as pessoas acreditarem nisso, as pessoas não têm mais uma definição do que é ser médico, elas vão atrás dele para serem curadas, e o benefício que elas vão ter, na verdade, em termos reais, médicos de fato, serão nulos. Por quê? Porque ele não é médico, mas ele conseguiu o seu intento, ele conseguiu atrair as pessoas, porque o conceito de medicina se perdeu. Ninguém sabe mais o que é direito. Qualquer um pode dizer que é médico. Ninguém sabe mais direito o que é ser médico. Então ele, como falsificador, ele se dá bem, ele consegue o seu intento maligno, e a pessoa que está acreditando nele, ela é prejudicada. Então, quando você não tem mais definição do que é ser evangélico, isso vai acontecer o quê? O que não é, você não define mais, você não tem mais uma identidade do que é ser evangélico. O que não é, passa a ser. O que não é, passa a ser como se realmente fosse. Ganha o status de ser, quer dizer, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Fulano é evangélico, ciclano é evangélico, todo mundo é evangélico. Pastor é evangélico. Fulano é pastor evangélico, ciclano é pastor evangélico. Tem um monte de pastor evangélico. Mas ninguém sabe mais o que é. De fato não é, mas como ninguém sabe mais, como a palavra perdeu o sentido, ninguém consegue discernir de que não é, aquela pessoa não é pastor, aquela pessoa não é evangélica, aquela pessoa não é nada disso. Mas ninguém sabe mais o que é, o sentido se diluiu, o sentido se perdeu, não se conhece mais o sentido. E aí, o falso tem a sua vida facilitada, ele passa a ser, ele ganha o status de evangélico, de pastor, olha só. E o povo é enganado. E as pessoas vão ter prejuízo nas suas vidas. É isso que acontece. Entendeu, irmãos? Está dando para entender? Resumindo,
Quando as palavras não são definidas com precisão, quando se perde a identidade do que é uma coisa, o que não é passa a ser. E essa falsidade passa como verdade. E as pessoas são prejudicadas. Porque o que não é, vai continuar não sendo, por mais que todo mundo pense que é. Entendeu? Um curandeiro vai continuar sendo apenas um curandeiro, por mais que todo mundo pense que ele é um médico. E o prejuízo vai ser geral. Um pastor falso vai continuar sendo pastor falso, por mais que todo mundo chame de pastor. O evangélico falso vai continuar sendo um evangélico falso, por mais que todo mundo chame aquilo de evangélico. Observe bem então. O que aconteceu hoje com o termo evangélico? O próximo parágrafo vai tratar disso. Vamos ler aí. Ele diz assim: hoje, a luz da reforma já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi a palavra evangélico se tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido. Enfrentamos o perigo de perder a unidade que levou séculos para ser alcançada. Por causa dessa crise e por causa do compromisso com as verdades centrais da reforma e do evangelicalismo histórico, por causa do... Eu pulei, não foi? Tá, então bora lá. Por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho e sua Igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades, e não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. Não é? Então vamos colocar as duas partes aqui. O texto coloca primeiro, as duas partes não, as demais coisas que nós já estudamos, já observamos aqui nesta introdução. Primeiro ele coloca o problema básico, é que existe o espírito do mundo dominando as igrejas e não o espírito de Cristo. Aí ele chama para o arrependimento de todos os que se chamam evangélicos. Depois ele explica o problema do nome evangélico. Ele coloca que este nome tinha um sentido histórico, tem um sentido histórico, tradicional, que tem a ver com ser confessional, defender aquelas doutrinas dos concílios ecumênicos, de maneira especial os solas da reforma. Aí ele coloca o problema atual. O problema atual qual é? O problema atual é que a luz da reforma foi sensivelmente obscurecida, ou seja, aquela luz, sol que brilhava na época da reforma, que brilhou na época da reforma e que deixou tudo claro. Ficou clara a diferença entre ser católico romano e ser reformado. Ficou claríssimo a diferença naquela época, porque a luz reformada brilhava e fazia esse contraste evidente a todas as pessoas. Hoje em dia, essa luz foi se apagando, ao ponto de ninguém mais saber fazer a diferença entre as coisas, não é? O que gerou então isso? A consequência foi a palavra evangélico se tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido, ou seja, como a luz da reforma não foi mais tão clara, não é mais tão visível hoje, as pessoas não conhecem mais essas verdades, a consequência foi que a palavra evangélico se tornou tão abrangente a ponto de perder o sentido, né? Você começa a chamar evangélico qualquer coisa. Evangélico. E não mais no sentido o quê? Confessional. Aquelas doutrinas defendidas pela reforma protestante. E essa palavra, ela perdeu o sentido. Por quê? É o que nós estamos procurando explicar aqui. Ela começou a ser, abranger, como ele coloca aqui, tão abrangente que perdeu o sentido. Você começa a chamar este livro, por exemplo, irmãos, eu tenho aqui um livro, 2 livros, 3 livros, mais alguns livrinhos aqui, são tudo livrinhos, né? Tenho aqui, mas eu não posso chamar, aqui, começar a chamar o ventilador de livro,
começar a chamar cadeira de livro, começar a chamar árvore de livro. Quer dizer, daqui a pouco tudo é livro, não é? Nada mais é, não é mais nada, perdeu o sentido. Então isso aconteceu com o evangélico. Começou a se chamar tanta coisa de evangélico que não tem mais sentido. Outro ponto que ele fala é o seguinte: enfrentamos o perigo de perder a unidade que levou séculos para ser alcançada. Quer dizer, quando você começa a chamar tudo de evangélico, você não dá. Evangélicos são os que defendem os solas, são os confessionais, e assim. Diferente, quer dizer, lá na época, eu vou repetir isso aqui para os irmãos, na época da reforma, isso estava definido. Quem defendia a reforma, os 5 solas, eram os reformados, protestantes, os evangélicos, né? Quem não defendia aquilo ali era o quê? Eram os romanos. Os romanos eram tudo contra os 5 solas. Hoje em dia começou a chamar todo mundo de evangélico, quer dizer, gente que não defende mais os 5 solas, gente que não é mais confessional. Esta unidade em torno dessas doutrinas básicas, como aqui o nosso texto está dizendo, ela foi perdida, ela está ameaçada de perder essa unidade que levou séculos para ser alcançada. Por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho, sua igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da reforma e do evangelicalismo histórico, né? Então, o que é que nós estamos dizendo, meus irmãos? É que por causa do nosso amor, por causa dessa crise, essa crise na verdade é um atentado contra Cristo e contra a verdade do Evangelho. Então, por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho, sua igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com essas verdades centrais da reforma do evangelicalismo histórico. Por que nós nos revoltamos e nós nos levantamos contra isso? Porque nós gostamos de brigar? Por amor à polêmica? Não. Aliás, deixa eu até falar uma coisa aqui que me veio na mente agora. Existe aquele espírito, aquela atitude humana de amor à polêmica. A pessoa entra numa briga que eu digo assim, uma discussão teológica, doutrinária contra alguém, simplesmente porque ele gosta de fazer isso, e ele gosta de derrotar o outro. Ele gosta de mostrar que ele é o bonzão e que ele sabe tudo. Isso nunca deve ser, isso não é o espírito cristão, o espírito evangélico. Não é. A grande questão é, nós defendemos Cristo. Quando as verdades não são defendidas, elas são distorcidas, Cristo é atacado. Então nós temos que, por amor a Cristo, defender a verdade. Consequentemente também amor à igreja. Porque a igreja é o corpo de quem? O corpo de Cristo. Se nós não defendemos as doutrinas, a igreja é atacada. É o que o apóstolo Paulo falou. Virá ataque de fora e ataque de dentro. Então nós temos que defender a verdade para proteger o rebanho. O rebanho. Porque eles são o quê? Os falsos lobos vorazes. Então não é simplesmente para nós, porque nós queremos simplesmente brigar com os lobos, e por espírito mesmo de briga, mas é por amor a Cristo e amor ao rebanho. Entendeu? Então por isso que ele coloca aqui, por causa dessa crise, por causa do nosso amor a Cristo, o seu Evangelho, sua verdade, sua igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. Um outro ponto importante também, nós não estamos defendendo essas verdades simplesmente porque elas fazem parte de nossa tradição, mas porque elas são bíblicas. Nós cremos que elas são bíblicas. O fato de terem sido defendidas pelos concílios ecumênicos, o fato de terem sido defendidas pela reforma protestante, não é o que determina a nossa defesa destas verdades, mas porque elas são verdades, porque elas são bíblicas.
Nós defendemos porque são bíblicas, não porque são simplesmente tradicionais. Se nós defendemos apenas porque são tradicionais, aí nós vamos ser tradicionalistas, sabe? Nós vamos ser aquelas pessoas que defendemos a nossa tradição e amamos a nossa tradição. Isso não é correto, porque a tradição pode nos desviar. A tradição pode ser tradição humana, mas nós defendemos porque é bíblico, porque é da palavra de Deus. Então vamos ficar por aqui hoje. Essa introdução então serviu para nós entendermos esse texto. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou ler o texto. Espero ler o texto completamente para a gente prosseguir esses nossos estudos. O que ficou claro então nessa introdução é o seguinte: existe um desvio da palavra evangélico. Nós temos que defender as verdades para definirmos o que é realmente ser um evangélico, o que é ser um cristão, o que é ser uma pessoa realmente que está do lado da verdade. Eu sugiro aos irmãos que na semana vocês façam a leitura desse texto com calma, tá bom? E qualquer pergunta vocês podem trazer semana que vem. Com a graça de Deus, vamos procurar responder aqui. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Se tiver mais perguntas? Pergunta eu faço no WhatsApp, pergunta ali na hora. Tá certo. Não dá certo. Esquece, né? E perde também o sentido da pergunta. Né? É verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. E nos dê graça, Pai, para entendermos esse documento histórico, declaração tão importante de irmãos que estão defendendo, Senhor, os princípios bíblicos da reforma. E que nós possamos, Senhor, nos juntar a esses irmãos e defender essas verdades centrais, defender o Evangelho, defender a Igreja de Cristo, por amor à verdade, Senhor, por amor a Ti, Senhor. Nos firma nessa verdade em nome de Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor. Nos leva agora na Tua paz para a nossa casa, nos guarde do mal, nos proteja, e que à noite possamos estar aqui para continuar a cultuar o Teu bendito, o Teu santo, o Teu maravilhoso nome, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Amém. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez essa manhã aqui. Louvado seja o Teu santo nome mais e mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos.